Marcos capítulo 9, versículo 30, nós vamos encerrar esse capítulo hoje e vamos dar uma pausa aí por causa do mês de aniversário da igreja, com visitantes que estarão, convidados que estarão pregando aqui, e aí em julho a gente vai retomar a partir do capítulo 10 para a reta final aí, quando nós vamos terminar o Evangelho de Marcos até o final do ano. Versículo 30 diz assim: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém? Irmãos, eu não sei qual é a tua história de vida cristã, se é que você já é discípulo de Jesus. Porque talvez você está aqui, está conhecendo a palavra. Talvez você está aqui com a convite de alguém, mas você não é de uma igreja, não se identifica como cristão. Ou se você se identifica como cristão, mas você não está vivendo o dia a dia em comunidade, ouvindo a palavra de Deus, enfim. Temos diversas histórias aqui. Então eu não sei, de fato, como você olha para a tua vida e se identifica como discípulo ou não de Cristo. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, você sabe olhar para a tua vida e para a tua história e olhar o antes de você ter Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, como era a tua vida. Porque antes de Cristo nos redimir, nos salvar, nos transformar, porque essa é a história da salvação que a gente proclama e fala e busca viver, todos nós aqui, se é que você também não está nesse estágio, nós éramos viciados no quê? Em nós mesmos. E olhar para a nossa própria vida, para os nossos próprios problemas. Nós não éramos tanto interessados em servir o próximo, que papo é esse? Mas em sermos servidos. A gente não estava muito interessado em dar, em se doar, em ser generoso, mas a ideia era receber algo na vida. A gente, muito menos, estava preocupado em permanecer no caminho do Senhor, mas a gente estava trilhando o nosso caminho, a nossa vontade, a nossa maneira de viver. A gente, que papo é esse de ser o menor? A gente quer vencer.
A gente queria ou quer ser o maior, se dar bem na carreira, se dar bem no nosso casamento, na nossa família também, mas olhando assim, eu quero ter sucesso aqui, eu quero vencer, eu quero ser o maior naquilo onde eu colocar a mão, naquilo que eu estiver fazendo. E nesses versículos que a gente leu hoje, que a gente está meditando, aqui é Jesus dando uma dica, apontando o que é ter uma vida bem-sucedida. E quando a gente fala sobre ser o maior, sobre ganhar coisas, enfim, vencer na vida, a gente está falando sobre ser bem-sucedido. Qual que é essa trilha? Qual que é esse caminho de ser bem-sucedido? É interessante porque o que Jesus está dizendo aqui, ele está falando que, olha, o caminho de uma vida bem-sucedida não é bem aquilo que vocês estão discutindo nessa estrada aí sobre ser o maior entre vocês. Ser bem-sucedido é ter uma vida de obediência e um caminho de obediência que parece que pode levar à morte. Está nos versículos 30 a 32 e a gente vai voltar. Ser bem-sucedido, aos olhos de Jesus, aquilo que ele explica, é ser menor e servo de todos. Que coisa esquisita, está nos versículos 33 a 37. Ser bem-sucedido naquilo que Jesus está falando implica em reconhecer que outros podem fazer algo que eu não consigo, ou que a gente não consegue. É outro que é bem-sucedido, é outro que consegue, é o que está relatado nos versículos 38 a 41. Ser bem-sucedido no olhar de Jesus é buscar uma vida que nega a si mesmo e que pode ser marcada inclusive por um sofrimento, mas é algo que é verdadeiro para a glória de Deus. Não é sofrer por sofrer, não é negar a si mesmo porque fazendo isso você está se esforçando para mostrar algum tipo de humildade e ganhar algo. Não, não. Quando você faz isso de verdade para o Senhor, é para a glória de Deus. É por isso que lá no final, quando passar pelo fogo, vai ser refinado, vai ser algo que vai trazer glória e honra ao Senhor. É uma vida que nega a si mesmo. No final desse capítulo, dos versículos 42 a 50. E para quem talvez perdeu as últimas semanas, ou está aqui só de passagem hoje, nós estamos agora no momento do Evangelho de Marcos, que é entre os capítulos 8 a 10. Então a gente está bem na metade aqui desse contexto, que é Jesus mostrando o que é ser um verdadeiro discípulo dele. Aqui, capítulos 8, 9 e 10 é uma ênfase num discipulado verdadeiro, daqueles que estão vindo Jesus ensinar. Então, escuta esse ensino, coloque em prática, viva, aplique. Aqui são valores que Jesus está colocando, os valores deste mundo, de cabeça para baixo. Não é à toa que o versículo 32 diz que os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. A gente acabou de ler sobre isso. Fica com a sua Bíblia aberta, inclusive. Presta atenção. O que está acontecendo aqui é mostrando que, olha, antes de Cristo, a gente tem um sistema de valor na vida que é focado na gente. Nossa forma de medir a vida é baseada em nós, no nosso eu. A referência é a gente mesmo, é a nossa casa, são as nossas coisas. Mas aqui, Jesus está falando, olha, esse jeito de olhar que é tudo sobre você, tudo sobre mim, tudo para mim, não é bem assim mais agora, quando você anda comigo. Quando eu, de fato, transformo a tua vida agora. Você é um discípulo meu, então agora é um outro jeito de olhar para a vida. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está querendo nos libertar desta escravidão do eu. Jesus quer falar aqui, é o que ele vai falar no capítulo 10, a gente vai ver daqui a algumas semanas, que é o versículo central do Evangelho de Marcos, que é o versículo 45, Marcos 10, 45, quando Jesus fala, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou por muitos. A gente começou a ler esse capítulo aqui, 9, versículo 30, e ali fala que Jesus
E os 12 discípulos, eles atravessam agora a Galileia. Lembre-se que Jesus está indo com clareza ali, ele sabe para onde ele vai. Ele está indo para Jerusalém. Ele está indo sabendo que é a cruz que está diante dele. E ele não vai negar essa caminhada para Jerusalém. Ele sabe que ele vai ser brutalmente morto ali. E é para lá que ele vai. Quer dizer, Jesus está com o seu coração, com sua mente determinado a obedecer à vontade do seu Pai. Aliás, no capítulo 8, algumas semanas atrás a gente meditou nesse versículo, capítulo 8, versículo 31, ele já foi claro e disse assim: então ele começou a ensinar-lhes, aos discípulos, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E olha, Jesus afirmou essa frase, ele disse isso, e ele fala isso, e nada do que ele está falando impede ele de prosseguir, cumprir a vontade do seu Pai. Não é interessante isso? Porque se a gente estivesse aqui, algum irmão levantasse e falasse: olha, você está num caminho que vai ter sofrimento e tal, você pensar que essa palavra é um livramento de Deus para a tua vida. E Jesus interpreta diferente. Ele fala: tá bom, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quer dizer, Jesus está focado em caminhar em direção à cruz. E Jesus, nessa direção à cruz, ele continua ensinando os discípulos. É por isso que o versículo 30, que a gente começou a ler nessa manhã, diz assim: que Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. O versículo 31 vai falar: porque estava ensinando os seus discípulos. E ele lhes dizia: o Filho do Homem, que é uma referência a Daniel capítulo 7, nessa expressão, esse título, está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Quer dizer, aqui é Jesus, aquele que sabe que é o Rei, é o Messias, é o Salvador, mas ele que reconhece que, olha, o trono é meu, eu sou o Senhor, mas para estar ali, eu passo pela cruz. Eu não evito a cruz, eu vou passar pela cruz. Quer dizer, quando a gente fala de salvação, gente, quando nós falamos sobre salvação em Cristo Jesus e compartilhamos isso nas nossas vidas, com o próximo, com alguém que a gente ama, a gente precisa lembrar que quando a gente afirma isso, quando a gente declara isso, a nossa salvação, ela foi e é alcançada pelo sofrimento de Jesus. É pelo sacrifício dele na cruz. É por isso que quando a gente fala da salvação de Jesus, não é banalmente falando, não é desperdiçando as oportunidades, não. É muito sério o que aconteceu por cada um de nós, para a gente falar da salvação de Cristo Jesus. E aí, como já aconteceu em outras passagens aqui do Evangelho de Marcos, está acontecendo novamente, os discípulos, mais uma vez, o texto vai dizer que eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Eles não compreendem. Só que, de novo, gente, vamos pegar leve aqui com eles, porque, afinal de contas, a gente sabe que eles ainda não sabiam naquele momento. Porque é depois da ressurreição de Jesus é que os discípulos vão passar por uma transformação absurda em suas vidas. Até chegar à ressurreição, se coloca no lugar deles. Se coloca no lugar deles. Vendo milagres, ouvindo um ensino que era fantástico, que eles ouviam do ensino de Jesus, e a Bíblia fala isso diversas vezes nos Evangelhos. Eles ficavam admirados, perplexos com o ensino, com a riqueza que eles estavam aprendendo, mas ainda assim era difícil, porque eles tinham uma expectativa de um Messias diferente de Jesus, com características que conheciam. Peraí, e agora vem esse ensino que Jesus está falando aqui. Cadê o Messias que vem derrubar esse império aí do mal que está por aí? E, gente, eles não compreendiam tudo que Jesus falava. Eles tinham medo de perguntar também. Fica aqui implícito no texto, o texto vai mostrando isso. Só que uma coisa que o texto está nos mostrando também, quando Jesus fala, quando Jesus está ensinando, a gente precisa aprender a ouvir, gente. Quando Jesus está falando algo, quando Jesus está falando, inclusive na sua palavra hoje, é para a gente ouvir.
E ouvir não com um ouvido passivo, que só recebe. Não, algo que a gente ouve e fica inquieto com aquilo que a gente está aprendendo e ouvindo e fala: Senhor, o que eu faço isso agora na minha vida? O que eu faço isso no meu casamento? O que eu faço isso com o próximo, com o meu amigo que está sentado aqui? O que eu faço isso a partir do pequeno grupo que eu estou caminhando? O que eu faço com isso que eu estou aprendendo? E traz transformação onde Deus tem colocado minha vida ali para ser vivida no dia a dia. Os discípulos não estão entendendo, mas é interessante novamente, gente, que quando a gente conhece a vontade de Deus, como Jesus era claro o que ele tinha que fazer, a gente tem que obedecer e lembrar que Paulo fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Isso aqui é um versículo, uma afirmação linda de colocar no imã de geladeira. É lindo você colocar, talvez rabiscar em algum lugar aí, você abre o celular e vê essa palavra. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nada de errado se você estiver memorizando, tentando guardar esses princípios e aprender de fato. Mas uma coisa que a gente precisa aprender hoje e colocar na nossa vida é que a obediência à vontade de Deus é que marca uma vida bem-sucedida. Ter uma vida bem-sucedida é uma vida que é obediente à vontade de Deus. Bom, prosseguindo, versículo 33 vai dizer que Jesus e os discípulos eles chegam a Cafarnaum. Aqui vai ser a última visita de Jesus a essa região, a essa cidade, a esse local. E como ele já fez anteriormente, Jesus então está ensinando ali os discípulos, enquanto eles estão ali reunidos, apenas eles. E apesar de tudo que Jesus já ensinou aos 12 sobre negar a si mesmo, morrer para o eu, versículo 34, ali ele está falando sobre isso, perderem suas vidas por Cristo, o Evangelho, eles ainda estão discutindo, gente. Eles anseiam em serem maiores, não servos. Quer dizer, é um grupo que anda com Jesus, mas continua surdo. É um grupo que está andando com Jesus, são próximos a Jesus. É um pequeno grupo de discípulos, inclusive, mas estão surdos para aquilo que Jesus tem falado, para aquilo que Jesus tem ensinado. E é por isso que Jesus aqui, ele confronta os discípulos e ele pergunta aquilo que eles estavam conversando ali, e aí que eles admitem, o versículo 34 vai mostrar isso, que eles vinham falando sobre quem era o maior, e essas questões de posição e de status eram importantes para os judeus nos dias de Jesus. Mas vamos falar a verdade, será que é diferente nos nossos dias? Será que é diferente? Será que a gente é diferente com a questão do orgulho e o culto à personalidade? Ou isso é presente nos dias de hoje? Mesmo para aqueles que dizem seguir Jesus. Será que é tão diferente assim? Vamos fazer um teste? Não precisa responder em voz alta, vamos só pensar. Vamos fazer um teste sobre orgulho. Rápido. Será que eu fico chateado se eu não receber algum louvor pelo meu trabalho? Será que eu fico de biquinho, chateado, caladinho e tal, porque eu preparei algo, trouxe aqui, vamos falar do nosso espaço aqui da igreja, fiz aqui, trouxe aqui na igreja, ninguém falou nada, como é que você reage? Ou se você faz isso na tua semana para alguém, um bem para alguém, mas ninguém agradece, ninguém nota, ninguém exalta, ninguém compartilha no Facebook, tira foto, coloca no Twitter, ninguém faz nada, não dá um curtir no Instagram, né? Você tirou uma foto, uma generosidade e tal, e ninguém deu uma curtida. Ou melhor, se você mede isso, né? Ninguém chegou, não passou de 10. Poxa, eu estou frustrado. Será que eu gosto e até desejo sentar num lugar de honra à mesa? Será que eu gosto dos lugares de destaque? Vocês lembram, gente? Eu não sei, eu estou meio desatualizado de algumas coisas, mas quando eu cresci de moleque dentro da igreja evangélica, e já passei por algumas experiências de ver isso. Era interessante, uma igreja da infância mesmo. Chegava na igreja e tinha as cadeiras,
do altar, a gente falava, né? No palco assim, no altar, tal, e aí sentavam ali os líderes da igreja, os pastores, presbíteros, enfim, quem estava visitando. Mas era interessante, o moleque sempre ficava pensando, será que um dia eu vou sentar ali, vou fazer alguma coisa assim, tal, pô, que bacana que a pessoa deve ser, tal. Eu sei que existe um lado que é feito isso, inclusive em algumas igrejas até hoje, por sinal de respeito, né? Pensa que é tudo por causa de orgulho, por favor, não é sentido. Mas a gente interpreta assim, né? Você senta aí, uau, está num evento bonito, e aí pessoas estão sentadas ali, naquelas mesas, na formatura, né, os doutores e não sei mais quem. Você fala, será que um dia eu vou estar naquela banca? Será que um dia eu vou estar tendo aquele destaque? Será que um dia eu vou receber a chave da cidade? Hoje ninguém fala mais muito disso, mas a gente pensava, né? Isso é até interessante, às vezes hoje tem umas homenagens assim para algumas pessoas. Você fala, será que um dia eu vou ser homenageado? Será que um dia eu vou chegar numa reunião e eu vou ter um destaque naquela reunião, vou sentar no lugar de honra? Será que aí é um pouquinho mais complicado? Será que eu busco crédito por aquilo que foram outros que fizeram? Será? Será que eu busco assim, não fui eu que tive participação? Não fiz nada, absolutamente nada. Sabe aquela coisa do trabalho escolar da faculdade, que alguns aqui fizeram, outros foram libertos disso, mas que você pega lá em um grupo da escola, você está na faculdade, não no ginásio, é trabalho em grupo de 4, você é aquele lá que chega no dia da entrega do trabalho e fala, coloca meu nome aí, outro olho, eu posso falar lá na frente porque eu falo bonito e tal, eu consigo falar sem tremer. O cara não fez nada. Ele fez uma página, nem... Alguns aqui são da geração, você não foi nem na biblioteca atrás da Barça, e a geração de hoje não foi nem atrás do Google para pegar uma informação, né? Mas o teu nome está no trabalho, você leva o crédito por algo que você não fez. Confesso, irmãos, já fiz isso uma vez na faculdade. Eu já fiz esse tipo de coisa. Já fiz mesmo, não estou brincando não. Já fiz esse cara de pau. E aí, dá para colocar meu nome? Deu, colocaram, eu que falei na sala lá para o pessoal estava tremendo de falar. Falei, não, eu faço essa parte aqui pelo menos, né? E a gente passou. Passamos, cara de pau total. Será que os títulos de honra mexem comigo? Um título, você ganhar um título de doutor, mestre, mexe com você? Não precisa ser mestre e doutor. Você é um líder agora aqui na igreja. Você é responsável por uma área aqui na comunidade. E esse negócio já mexe com você? Talvez não precisa ser aqui. Talvez você agora é o não vou olhar para ninguém porque eu sinto alguns irmãos aqui. Você é o síndico do prédio. E aí o pessoal do prédio vai te olhar diferente lá, tal, porque agora você tem o título e a responsabilidade, né? Mas isso mexe com você, né? Será que popularidade é crucial para o seu sentido de valor pessoal? Será que você tem que ser, cara, a menina da rodinha, da chegada? Será que eu penso ter algo de valor a dizer sobre qualquer assunto? Não é interessante? Hoje o Facebook está cruel, né, gente? Ele é um dos melhores exemplos para a gente mostrar a nossa vida diária aí. Porque tem algumas pessoas assim, você dá um bom dia, e tem 30 pessoas que acham que tem que comentar o bom dia, entendeu? Porque isso, não, como assim bom dia? Porque não sei das quantas, não, só foi um bom dia. É uma coisa assim, simples, que era só para dar um oi. Então, todo mundo tem que ser expert. Agora todo mundo é expert em avaliar o porquê do aumento ou não da gasolina. Todo mundo sabe falar, agora vai entrar a época da Copa. Sai de baixo, todo mundo sabe dar um palpite, por que isso, daquilo, outro, tal. E a gente pensa que a gente tem algo de valor a dar para todos os assuntos, para tudo. Da igreja, né, não sei o que, a vida no mais alto escalão da cidade. Mas será? Olha o que Provérbios 11:2 diz. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Tiago 4:6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, por que a gente está falando de orgulho e disso? Porque esse texto está falando sobre um coração que está torto. O eu está ali presente. Até o final do capítulo 9, as coisas que estão acontecendo ali. É um coração que está voltado, cheio de orgulho, um desejo por posição, por status. E é por isso que Jesus vai falar aos 12 com
clareza no versículo 35. A primeira pedala que os discípulos vão levar ali. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. O versículo difícil. Jesus está aqui ensinando que você e eu vamos encontrar a felicidade duradoura quando você serve alguém. Não é louco isso? Você vai ser bem sucedido na tua vida, não porque você é obrigado a fazer o bem a alguém, mas quando você escolhe fazer o bem, quando você deseja fazer o bem, quando isso é você. Porque Jesus está tomando a tua vida por inteiro. E o Evangelho, ele tem essa questão: nós amamos a Deus, mas a gente passa mal ao próximo, com mais intensidade, com mais vida. Irmãos, é por isso que eu vou falar com uma coisa bem prática. Falo com temor a Deus e, por favor, não é por causa de quantidade, não é por causa de volume. Nossa igreja tem um número aqui de famílias, casais, então a gente tem um domingo aqui 140, 150 pessoas, tem criança, tem filhos, então tem família de 4 aqui, tem jovens sozinhos, temos diferentes questões econômicas e sociais aqui na igreja, gente com bastante recurso, gente bem limitada, mas se você conseguir, já estamos indo para junho e julho, vou falar uma coisa que é prática de vida. Você, até hoje, 7 anos de igreja, vamos mais longe, vai, para dar oportunidade a todos. 7 anos de igreja e nunca se preocupou em trazer 1 quilo de alimento para as famílias que a gente abençoa aqui regularmente, que a gente testemunha. Hello? Vamos ter uma oportunidade agora concreta de você olhar para o teu armário e dar aqui uma blusa que faz 3 anos que você não usa. Estou sendo bonzinho, tem coisa que é mais ali. E você não vai conseguir olhar para aquilo e falar: eu não preciso mais disso e vou abençoar alguém, porque eu vou fazer o bem. Nem sei quem é a pessoa, mas eu vou fazer o bem. Essa palavra aqui é para você. E essa palavra é para a gente praticar. E é por isso que na igreja a gente cutuca um outro e promove algumas ações que é o seguinte: olha, sozinho talvez a gente não consiga fazer, mas vamos fazer junto. Vamos fazer um barulho junto. Não importa se você é adolescente, se você é jovem, porque se você é adolescente você pode cutucar teu pai e falar: papai, a gente está levando 1 quilo de alimento todo mês? Papai, mamãe, a gente está participando aqui. Aí o cabra adolescente, jovem, trabalha e às vezes a pessoa esquece que o bastão foi passado, gente. A geração atual de hoje, eu vejo uma passividade aqui na igreja com a questão de amar o próximo, às vezes, que incomoda. Eu oro a Deus: Senhor, tem misericórdia dessa passividade. Quando nós somos uma igreja num bairro muito bom aqui na cidade, a nossa média aqui é uma média alta. Quantos pobres nós temos aqui no nosso meio? Quantos pobres, miseráveis? A gente tem gente passando em luta, e eu estou falando aqui não para excluir ninguém, estou falando aqui porque é para nós acolhermos, a porta está aberta mesmo. Olha aqui, vamos falar uma coisa real aqui do nosso meio. Quantos negros nós temos aqui no nosso meio, com todo respeito à palavra, a questão é aquilo que eu estou falando da questão agora de gênero, disso não, é coisa real da vida, gente. Não se iluda, porque aqui é a igreja de Cristo, é para todos. E a gente precisa ter um santo incômodo no coração, falar: cadê? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos atraindo? A obra é do Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa gente, pessoas, para fazer a obra. Essa palavra aqui é com a gente. Porque ser alguém que quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Não é chefe de todos, não é líder de todos, é servo. É o que Jesus está ensinando. Esse aqui, o que ele está falando, é isso que dura, é isso que vale a pena, é isso que vai permanecer, é isso que vai fazer você ser bem sucedido. É amar, é olhar, é se importar, é ter compaixão. Jesus aqui, em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Que tem uma posição que a gente deveria desejar, aspirar no meio da comunidade, é aquilo que nós chamamos de diaconia. Diaconia, a gente pensa que é o diácono, e aí quem vem de uma tradição evangélica mais anterior aí, pensa que é o diácono e carrancudo ainda, né? Tem que ser, o diácono tem que ter um bico, né, para ser bravo ali na igreja, controlando das crianças, e não entende que é diaconia.
Isso eu tenho conversado com os irmãos que estão na diaconia aqui da igreja. A gente tem orado, conversado, estudado e tentando viver isso no nosso meio. Mas o diácono é o garçom de mesas. Diácono é alguém que serve. Diácono é aquele que é discípulo de Cristo, gente, não é o título. Por favor, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para lavar os pés dos outros. É o que Jesus fala em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Não é um trabalho glorioso aos olhos dos homens, mas é isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que vale para Deus. Aqui nesse texto de Marcos capítulo 9, em seguida, Jesus quando toma a criança, Jesus está falando um monte de coisa, está sendo duro ali já para os discípulos, e o versículo 36 em diante, ele vai colocar uma criança agora no meio deles, e ali é para ilustrar essa posição de que a gente está ali para servir a todos, porque criança, ela não tinha um lugar de honra na cultura judaica dessa época. A maioria das crianças morria, gente. Criança era mais um problema, talvez, para muitos ali, mas era a pessoa assim, não, o que importa é o mestre, é sentar aqui aos pés dos líderes religiosos. Mas aí Jesus traz o menorzinho ali, a criança, para mostrar aqui, é para todos. Trate bem aqueles que não são bem tratados. Trate bem aqueles que não têm posição ou status neste mundo. Trate bem hoje ainda as crianças, sim, que são mais vulneráveis. Trate bem os idosos, que também têm a sua vulnerabilidade. Eu quero falar mais uma vez aqui para honrar. A gente tem que honrar os idosos do nosso meio. Jovens, não percam a oportunidade de provocar. Se é novo no casamento, deixa de ser orgulhoso e olha para quem está casado há 30, 40 anos e fala, eu preciso tomar um café com você, preciso te receber na minha casa para te honrar, para sentar e ouvir. Qual que é a tua história? Como é que vocês permaneceram 30, 40, 50 anos casados e eu tenho aqui 3 anos e estou querendo desistir? Tira o orgulho do teu meio e senta com aqueles que você vê que está perseverando na fé. Honre. Eu tenho 30 anos. Ai, que luta, que dificuldade. Meu irmão, olha para quem está com 80 anos aqui no nosso meio e está ali. Estou em Cristo, estou firme. Olha para o exemplo, em vez de ficar brocochô aí, das pernas, só murmurando. Vida difícil. Não sei o que. Olha para quem está firme do teu lado e Deus tem colocado. Gente, aqui que tem a família íntegra. Os filhos cresceram amando o Senhor. Você tem que olhar para isso e falar assim, que exemplo é esse? Como é que eu posso aprender? Sabe por que você não fala isso? Por causa do orgulho. Oh, miserável orgulho, que não permite te convidar alguém que venceu na vida depois de adulto. Tem gente aqui no nosso meio que 40 anos de idade para mais é que foi se graduar numa faculdade, fazer curso superior. Ou sem curso superior, mas venceu, hoje é um empresário bem sucedido. Olha para esse exemplo de garra, em vez de ficar molenga e olhando sei lá o que, é o Temer, é a Dilma, é o próximo que vai fazer coisa errada ainda, mas olha para quem está vencendo, apesar de toda essa desgraça. E está aí, tem gente aqui que já passou por um Geisel, já passou por um Médici, tem gente aqui que já viveu a época da ditadura, você que está falando besteira com saudade dessa época, cai a ficha que muita gente foi uma época desgracenta aí, de impunidade, gente ganhando dinheiro também com corrupção, que se mantém no poder até hoje por causa disso. Pare de falar besteira, a gente precisa de justiça e do amor de Deus na nossa nação. Olhe para tantas histórias aqui de gente que já foi perseguida, passou por sofrimentos e lutas, e honre, tira o orgulho do teu meio, e olha para isso e fala, Senhor, preciso olhar para esses exemplos, preciso olhar para a gente aqui que já perdeu o filho ou a filha em um acidente precoce, mas está ali firme, Senhor, é duro, tem choro, tem lágrimas, mas o Evangelho também me alcançou, também tem me sustentado. É isso, a gente está aqui no nosso meio, nesse ambiente pequeno, nós temos todas essas pessoas, e você está passando talvez sim por um dia terrível, mal, tenso, mas olha com esperança, porque é o mesmo Espírito Santo que agiu, ressuscitando Jesus dos mortos, está aqui hoje trazendo vida para cada um de nós aqui. A gente está aqui hoje de pé pela misericórdia do Senhor. Tira o orgulho do nosso meio, a começar da nossa igreja, a começar da nossa casa, a começar dos nossos ambientes. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente.
Gente, o Evangelho é para todo mundo. É para quem está com AIDS hoje. É para quem é leproso. A gente fala de lepra, ninguém é isso. Mas o que são as doenças de hoje? É para orar para esse pessoal que está excluído e perdido. Hoje, na sua sexualidade, na sua identidade, essa bagunça que está aí, só o Evangelho pode redimir. Só o Evangelho pode alcançar. São pessoas, gente, perdidas. Olha para essa podridão que está sendo ensinada na mídia sobre as questões de LGBT e tudo mais, mas olha para essas pessoas como pessoas perdidas. São pessoas que estão sem Cristo e só o Evangelho pode redimir. Não pisa não, não exclui não. Na verdade, se alguém entrar aqui com esse tipo de problema, eu vou falar a verdade, a gente fica perdidinho. Sei lá o que falar, mas a gente tem que amar. A gente tem que acolher e falar do Evangelho. Você falar do Evangelho que de fato vai trazer vida, não morte. Irmãos, é por isso que aquilo que você fizer no nome do Senhor, aquilo que você faz por causa de Cristo, é como se você estivesse recebendo Jesus. É isso que o texto está falando. Ou é como receber o próprio Deus. É por isso que se você for essa semana, hoje mesmo, e for fazer o bem, fazendo no nome de Jesus, sabe o que você está fazendo para Ele mesmo. É Ele que está recebendo, é Deus que está recebendo. É o que Jesus está falando para os discípulos aqui. E é interessante que a partir do versículo 38, fica com a Bíblia aberta, por favor. Versículo 38 a 41, esses versículos mostram que João encontra alguém. Olha o que acontece. Encontra alguém fazendo aquilo que os discípulos não tinham conseguido. Quem estava aqui semana passada ou nas semanas anteriores aí vai lembrar. Que é o versículo 18 do próprio capítulo 9. É interessante isso, né? Eles encontram alguém que consegue expulsar o demônio no nome de Jesus e eles acabaram de falhar numa experiência como essa. Quer dizer, o grupo não conhece esse homem não é da mesma denominação deles, ali, não é da mesma igreja, não é da mesma tradição evangélica, com certeza ele não fazia parte do grupo, porque está escrito aqui, e é por isso que eles falam, eles têm que pedir de prosseguir. Você não é um dos nossos, como é que você está fazendo isso? E é interessante porque, se João, ao contar isso para Jesus, esperava uma palavra de aprovação de Jesus, ele errou completamente aqui. Porque Jesus responde, não o impeçam. Primeiro, porque se alguém está fazendo isso em meu nome, no nome de Jesus, o faz pelo poder de Deus. Não é por causa do poder dele, é o nome de Jesus. É Deus que está agindo ali. Quer dizer, se alguma coisa aconteceu por causa do nome de Jesus, é uma evidência que Deus está fazendo algo ali. Deus está fazendo algo. Não é a pessoa. É por isso que às vezes a gente não entende, gente. E eu não entendo mesmo. Não vai me perguntar coisa difícil, porque tem coisa que eu não entendo também não. A gente olha, inclusive, no nosso meio evangélico, algumas aberrações que acontecem. E algumas coisas acontecem porque o nome de Deus. Não é por causa do fulano A, B ou C. A glória deveria ser de Deus, porque é Deus que faz. Continua fazendo pela misericórdia dele. Pela economia dele. Pela forma dele agir. Tem coisa que não dá para a gente saber por que faz aqui e não faz ali. Faz assim, assado. Mas Deus faz. Para nos deixar perplexos. Nos deixar humildes. Agora, 1 Coríntios 12, 3. É interessante que Paulo diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E o que Jesus está falando aqui é, não tem que pedir. Se for possível, ajude. Se for possível, se alegre com esse momento por causa de Deus. Irmãos, eu vou citar um exemplo aqui, sem citar o nome da igreja, mas se alguém for numa igreja tal e for curado por causa do nome de Jesus, eu tenho que me alegrar por isso. A pessoa estava com câncer e ela falava, eu fui na igreja fulano de tal, neopentecostal xiita, vai de progressista não, mas ele fala, eu fui curado por causa do nome de Jesus ali. Eu preciso me alegrar com esse testemunho. Eu falo, glória a Deus por isso. Não ficar procurando justificativas se era o Senhor mesmo naquele lugar. A gente se alegra naquele momento, traga glória a Deus por aquilo. Porque o versículo 40 mostra isso. Pois quem não é contra nós, Jesus está falando, é a nosso favor.
O apóstolo Paulo entendia tanto esse princípio que ele diz em Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. É verdade que alguns pregam a Cristo, Paulo está falando, ainda bem, né? Não é invenção, Paulo está falando. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, olha o termo que ele usa, mas outros o fazem de boa vontade. Pode ter gente ignorante nisso, mas está falando aquilo que ela compreende, das limitações delas. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, o que importa? Olha o que Paulo fala, é tão bonito isso. O que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Amém. Glória tem que ser do Senhor sempre. E aí nós vamos para os últimos 9 versos deste capítulo, que são verdades que Jesus já ensinou em mais de uma ocasião, como qualquer bom mestre faria. Se ensina aquele princípio mais de uma vez para o discípulo aprender. É isso que a gente vai vendo nos evangelhos, algumas coisas que aparecem mais em Mateus, aí depois aparece em João, uma coisa diferente ali, que Jesus está repetindo. Tem processos até de cura que parecem semelhantes a uma outra experiência e Jesus está fazendo para ensinar mesmo. Enfim, é interessante, gente, e com certeza hoje é um dia que esse texto é muito rico. Dá para falar muita coisa. A gente tem limitação do horário e é impossível fazer um estudo versículo por versículo aqui e a gente aplicar tudo na nossa vida. Então é um panorama geralzão para a gente conseguir finalizar o Evangelho desse capítulo 9 de Marcos. Mas tem uma coisa aqui interessante nesse capítulo que não dá para negar. Esse aqui é uma das partes que, se eu pudesse pular, eu pularia, gente, e falaria só do amor e da graça de Deus. E ficava falando: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus pode curar você, pode te libertar disso, daquilo. Eu ficava só nesse tom e todo mundo ia para casa feliz hoje. Só que Jesus é alguém que mostra os textos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, para falar a verdade, e aqui está mostrando isso. Era alguém que tinha uma visão a mais forte possível e clara a respeito que vai ter um julgamento um dia e que o inferno é real. Ele fala sobre o inferno, ele fala sobre o julgamento, e ele fala que isso é real e que do inferno ele fala que vai durar para sempre, que é eterno. Há muitas especulações, inclusive teológicas, a respeito de tema de julgamento e de inferno. A gente tem que fazer o estudo bíblico fora do domingo e mais de um dia para dar só uma introdução sobre esses temas pesados. Só que nesse contexto que está sendo mencionado aqui é um alerta. Aqui é um alerta e uma motivação, sim, para seguir a Cristo. Você quer escapar do inferno? Para ter medo mesmo, para ter temor da gravidade do que é isso. E saber que a única forma de escapar do inferno é por meio de Cristo Jesus. E é por isso que, a partir do versículo 42, Jesus vai falar assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, e aqui, irmãos, não pense que Jesus está falando apenas de criancinhas, não é isso, mas Jesus está falando aqui incluindo aqueles que seguem a Jesus, aos discípulos, porque versículo 41 diz respeito a gente fazendo bem a eles. E o versículo 42 é justamente o oposto. Se você não estiver fazendo bem, mas agora você está fazendo mal, tome cuidado. Então aqui, na verdade, inclui os discípulos, aqueles que são pequeninos, mas discípulos de Jesus. E é possível que aqui Jesus continua falando, talvez diretamente com João, porque é João que traz esse assunto. E a questão aqui, de novo, gente, continua sendo orgulho. Hoje essa mensagem é para falar sobre orgulho, praticamente. E é interessante porque Jesus está deixando claro aqui que a ira de Deus é grande contra o orgulho, justamente por causa do grande estrago da ferida que provoca na vida de todos.
desde as crianças aos adultos. Se a gente não se livrar desse pecado, presta atenção, a gente não se livrar de um pecado tão grave, tão sério, que a Bíblia menciona sobre isso presente em Satanás e em Adão, nós vamos ser também uma pedra de tropeço para os outros. E Deus nos responsabilizará por causa disso. Irmãos, muitas igrejas, vamos falar para o nosso lugar aqui, muitas igrejas passam por lutas absurdas, tremendas, por causa do orgulho no meio dela, no meio da sua liderança, do púlpito. E isso contamina todo mundo. Contamina. E aqui Jesus vai dar exemplos, nos advertindo desse perigo, desse pecado para a vida toda, na igreja e na vida diária. Tem orgulho nos teus negócios para ver onde você vai parar. Tem orgulho no teu casamento para ver onde isso vai parar. Tem orgulho nos teus filhos e ver aquilo que você está criando dentro da tua própria casa. Tem orgulho com as tuas conquistas e ver o final dessa trilha, dessa caminhada, para onde vai te levar. E aqui Jesus começa a advertir sobre os perigos do pecado. E a gente sabe, gente, porque tem gente que lê, principalmente gente que não lê a Bíblia, mas lê passagens escolhidas a dedo, e gente que é novo na fé, tudo bem, porque aí também agora está aprendendo. E aí você pega um texto desse, com certeza, ninguém aqui vai levar isso literal, ou literalmente. Aliás, quando leva literalmente esse texto, a gente já viu na história da humanidade desgraças que aconteceram com grupos e seitas religiosas que pegam os tratos da Bíblia e aplicam literalmente. A desgraça que isso provoca também. Mas a gente sabe que Jesus não está falando literalmente sobre arrancar o olho, a mão, isso, aquilo, outro. Porque a Bíblia fala, se você conhece a Bíblia, ou estuda, ou pergunta para quem estuda, porque é assim que a gente aprende e cresce e vai atrás quando tem dificuldade com o texto. Mas a Bíblia fala em mais de um texto no Velho Testamento que é pecado mutilar o nosso corpo. Pecado. Você não pode mutilar um membro do seu corpo. E não é porque está no Velho Testamento que deixou de ser válido esses princípios de cuidado, de zelo. Onde está isso? Nos textos, e tem mais textos, em Deuteronômio 14:1, diz assim: vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes do corpo. E a questão aqui é uma coisa da idolatria também, é bem profundo o texto, não é apenas uma coisa de ritual. Mas isso aqui de maneira alguma diminui ou nega a importância do que Jesus está dizendo. Porque Jesus está usando esses exemplos para mostrar o perigo do pecado, a gravidade do pecado. E é interessante que aqui os exemplos que Jesus usa, do versículo 42 até o final ali, ele vai falar exemplos citando os olhos, as mãos, os pés. E aí o comentarista de onde eu estou tirando essas ideias, eu tenho estudado o Evangelho de Marcos, ele diz assim que esses são elementos do nosso corpo que envolvem o que vemos, o que fazemos e para onde vamos. Não é interessante como é rico essas observações? Mas a questão aqui, gente, é destacar e a gente prestar atenção que qualquer ação maligna ou as ações malignas, elas vêm de um coração que tem prazer no pecado ao invés de Cristo. A questão aqui não é mutilar literalmente o nosso corpo, mas é saber que a gente tem que mortificar a nossa carne. A gente tem que entrar num processo, você é do Senhor, então, a vida é do Senhor, os teus pensamentos são do Senhor, o seu andar é do Senhor. Então, santifique-se, caminhe com Deus e deixa o processo de santificação, que é até a volta do Senhor, vai se completar quando nós seremos plenamente transformados. Mas esse processo de ser santificado, santo, é dia a dia, é diário na nossa vida. E é interessante porque Jesus fala, e aí ele vai falar aqui, falando sobre inferno. E inferno, essa palavra no Novo Testamento, ela é usada sim como um lugar de punição, é escatológico, e ao mesmo tempo falando de uma punição que será eterna. Mateus capítulo 25, de novo, vai citar sobre o inferno ali. Mas é interessante que o Evangelho também afirma que apenas Deus tem o poder de lançar tanto corpo e alma no inferno. Não o diabo. Não é o diabo que vai pegar alguém e falar, você agora vai para o inferno. Não é isso não. É outra questão aqui.
Lucas 12:5 diz assim, Jesus falando: mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. É o Senhor. Devemos temer ao Senhor, nosso Deus, não é Satanás. Satanás nós temos que rejeitar. Temos que rejeitar a presença e a ação maligna dele. E é interessante que aí vai terminar esse capítulo, versículo 49, uma expressão que é única em Marcos. Que diz assim: cada um será salgado com fogo. Quer dizer, Jesus já tinha acabado de mencionar no versículo 48 sobre fogo. E a gente sabe, pelo ensino nos evangelhos e pela cultura judaica também, que sal é algo que preserva. E o versículo vai falar que todos serão salgados com fogo. De uma maneira consistente aqui, falando que o que está sendo avaliado é o nosso relacionamento com Cristo. O que está sendo pesado aqui é como é que é a nossa vida com o Senhor, de fato. Quer dizer, para aqueles que não creram em Jesus, é a respeito de um fogo eterno. Não me peça para explicar agora sobre a literalidade ou como que é esse negócio, tá? Mas é sobre um fogo eterno que virá com um julgamento final. Mas, para quem é discípulo de Jesus, nós vamos passar também por um fogo, sabia? Só que é um outro tipo de fogo, é um fogo purificador. É um fogo que vem para nos avaliar, de fato, aquilo que vai ficar, que traz glória para o Senhor, aquilo que de fato é lapidado. Que nem um fogo que refina o ouro. É um fogo que ele é purificador, porque ele vai pegar as lutas e os sofrimentos que nós passamos e que nós enfrentamos, que nós vivemos, mas que marcam o caminho daqueles que são bem-sucedidos com Cristo. Irmãos, se você anda com o Senhor e pensa ser bem-sucedido com Cristo, vai ter marcas de lutas e sofrimentos na sua jornada. E vai chegar um dia que ela vai ser avaliada com fogo santo, purificador. É por isso que cada um será salgado com fogo. Alguns preservados e outros lançados no inferno. Mas eu estou falando aqui é pesado, todo mundo tem dizendo a mim direito, né? Todo mundo está esperando quem vai ter um churrasco hoje, já pode alcançar o churrasco, né? O texto desse aqui tem uma fome, né? Mas, desculpem, mas é um texto. E essa expressão, talvez, falando sobre cada um será salgado com fogo, como ela é encontrada apenas em Marcos, isso aqui teve talvez um significado especial para Marcos e Pedro. E eles estão aqui conversando e escrevendo esse evangelho. O Marcos está tendo como fonte ali Pedro, a sua influência, com certeza. Mas lembra do argumento no início desse texto, no versículo 34, sobre quem era o maior? E a oposição de João, depois com a pessoa que estava servindo ao Senhor. E é por isso que aí Jesus vai afirmando no final desse capítulo, uma aplicação que é bem simples, gente, para todos nós. Viajei, eu estava cansado, dormi no meio da mensagem, perdi algumas coisas aqui, está difícil hoje, ficar concentrado, sei lá. Mas tem algo que você precisa guardar, que está no final desse versículo, é para todos nós, crentes em Cristo, e você que está aqui no nosso meio, guarda isso para a tua vida. Porque Jesus afirma aqui uma aplicação simples sobre o papel de ter esse sal que preserva em nós mesmos. Vivam em paz uns com os outros. Se você for para casa com esse versículo, entendendo, viva em paz uns com os outros, já é transformador. Quer dizer, seja humilde e evite que outros tropecem por sua causa. Seja uma pessoa que traga paz. Seja uma pessoa da reconciliação. Que essa reconciliação manifeste Deus. Seja esse embaixador de Cristo, como nós falamos semana passada, irmãos. Quer dizer, não brigue por causa de posição e de status. Você não pode esquecer, como eu não posso esquecer, que todos que seguem a Jesus como seu Senhor e Salvador, a gente está no mesmo time, gente. É que nem agora, isso é bem prático para quem é brasileiro. Vai começar a Copa do Mundo, não tem corintiano, palmeirense, São Paulo e Santista, é Brasil que vai jogar. Tanto que você vai torcer para o Tite, você vai torcer para fulano e tal. E na brincadeira nossa de nação, brincadeira, vamos todo mundo junto. É por isso que é engraçado você já
tempos de paz e trégua, ninguém briga na Copa do Mundo quando o jogador do outro time que mais o gol, você vibra, na verdade, você grita gol também. Por que na igreja é diferente? Ah, porque ele está na igreja tal. Ah, mas ele foi salvo por Jesus, vibra. Ah, mas aquela igreja é assim, é esquisita, é esquisita. Você não vai lá, meu irmãozinho, mas deixa o outro ir lá e ser abençoado lá, até Jesus, o Espírito Santo incomodá-lo por uma questão, e ele vai, deixa a vida vai mostrar. Gente, aqui na igreja é muito legal esse negócio aqui, depois de 7 anos. A gente tem gente que veio da Universal, a gente tem aqui gente que veio do Mundial da Graça, a gente veio gente que veio pela televisão, gente que veio de uma religião A, B ou C, gente que veio de igreja histórica, de igreja batista, de igreja Assembleia de Deus. A gente tem de tudo aqui. Até batista tem. Nosso meio. Tem uns remanescentes aqui. E tem. Agora a questão é, você está em Cristo. A gente vai caminhar como igreja do Senhor. A gente se alegra por essa decisão, não é por causa de onde que você vê. Ai, finalmente ele saiu da Universal e veio para a igreja batista. Não, irmão, eu não estou nessa discussão mais não. Eu já gastei tempo e besteira com esse tipo de coisa. Na hora certa, aquela pessoa ela sai de lá por motivos dela. E eu não vou dar glória a Deus por causa disso não. Quero que a pessoa esteja firme em Cristo. Com isso eu não dou aprovação para pastores que fazem coisas erradas. Com isso eu não estou dando meu aval para quem está falando no nome de Jesus e fazendo pilantragem. Mas aí vamos com Paulo. Vamos com Paulo, deixa com o Senhor. O Senhor vai passar a peneira nesses lugares aí depois e eu tenho que olhar para mim e falar, Senhor, e eu? Onde é que eu estou? Onde é que o Senhor me coloca? Que eu viva em paz. Onde Deus tem me colocado uns com os outros. Que haja, é difícil falar isso, né? Mas que haja humildade na nossa vida para entender, estamos nesse mesmo time com o Senhor. E isso é o que importa aos olhos do Pai. O orgulho saia do nosso meio, que Deus nos preserve da glória e honra dele. Irmãos, fiz uma salada aqui que eu tenho a mínima ideia de como se aplica na tua vida e na tua história hoje. Eu preciso orar agora com misericórdia do Senhor e de alguma maneira você aplique isso. Mas eu só entendo que hoje a gente está falando sobre um orgulho que tem que sair do nosso meio. Inclusive, desses 7 anos de comunidade batista, que Deus nos afaste o orgulho do nosso meio, Senhor. Aqui a gente seja um lugar que aqui a gente vive em paz, porque se a gente viver em paz aqui, a gente vive em paz no nosso lar. E se a gente viver em paz na nossa casa, que você vive em paz nessa semana, no trabalho onde Deus te coloca, na escola onde Deus te coloca, na fila do hospital onde Deus te coloca, no banco onde você vai enfrentar a fila, no posto de gasolina que vai estar uma fila quilométrica, mas que você fique em paz ali, mas que você viva em paz uns com os outros. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos ficar em pé agora.